Eu nunca gostei de hospitais. Não pelo cheiro de antisséptico, pelos corredores intermináveis ou pelos sons de aparelhos e choros ocasionais, mas por algo mais profundo. Talvez fosse a inevitabilidade da mortalidade humana ou a crueldade do destino. Mas nada me preparou para a minha estadia no hospital. Eu estava lá para uma cirurgia simples de vesícula. Esperava estar de volta para casa em poucos dias. Ao chegar, a recepcionista me informou que ficaria na ala oeste. Não vi problema até ver as expressões dos funcionários. Eles trocavam olhares preocupados, como se houvesse algum segredo não compartilhado com os pacientes. Ao ser encaminhado para o quarto, notei que o corredor para a ala oeste era diferente. As luzes eram mais esmaecidas, as paredes tinham marcas de desgaste e havia um silêncio estranho. No meu quarto, janelas altas deixavam entrar pouca luz do dia e uma ligeira corrente de ar frio passava no quarto. Apesar de estarmos no auge do verão, ao lado da minha cama havia um quadro com uma paisagem tranquila, mas algo nela parecia fora do lugar. A primeira noite foi tranquila, exceto pelos murmúrios ocasionais que vinham do corredor. Na manhã seguinte, uma enfermeira entrou para verificar minha condição. Perguntei sobre os sons noturnos e ela hesitou antes de responder. Ela apenas disse que era uma ala antiga, com canos velhos. No entanto, naquela noite, os sons não eram apenas murmúrios. Eram soluços, gemidos de dor, palavras sussurradas que eu não conseguia discernir. Tentei convencer-me de que eram apenas sonhos ou efeitos dos medicamentos, mas no fundo sabia que havia algo mais. Ao terceiro dia, o paciente ao lado, um senhor idoso chamado Henrique, começou a me contar sobre a história da ala oeste. Era uma parte antiga do hospital, construída no início do século passado. Houve um surto de uma doença desconhecida e muitos pacientes foram colocados em quarentena nessa ala. Muitos deles não sobreviveram. Ele disse que, desde então, os funcionários do hospital ouvem sons estranhos à noite. Acreditava-se que os espíritos daqueles que morreram estavam presos, buscando liberação. Na noite seguinte, algo mais perturbador aconteceu. Acordei no meio da noite com a sensação de ser observado. Do canto do quarto, uma figura sombria me observava. Não tinha feições claras, apenas a silhueta de uma mulher vestida em roupas antigas. Ela apontou para o quadro ao lado da minha cama antes de desaparecer. Com muito medo, acendi a luz e observei o quadro. Parecia a mesma paisagem tranquila, mas ao olhar mais de perto, notei a figura da mesma mulher da visão parada à beira do lago na pintura. Aterrorizado, chamei uma enfermeira. Ela entrou e, ao ver minha expressão e onde meu dedo apontava, empalideceu. Ela imediatamente tirou o quadro da parede e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, fui informado de que receberia alta. Antes de sair, a enfermeira-chefe veio até mim. Ela explicou que o quadro era uma doação feita há muitos anos por uma família em memória de sua filha, uma das vítimas da doença desconhecida. Ela se desculpou por minha experiência e disse que o quadro seria removido permanentemente. Enquanto me preparava para sair, o senhor Henrique me deu um olhar enigmático e sussurrou: "Eles não estão presos ao quadro, mas à ala. Eles apenas querem ser lembrados." Ao sair do hospital, senti uma mistura de alívio e tristeza. A realidade de que o passado pode se entrelaçar com o presente em maneiras misteriosas era assustadora. Mesmo depois de meses, as memórias daquela estadia me assombravam. Comecei a pesquisar sobre o surto e descobri que muitos dos pacientes daquela época foram enterrados em uma vala comum. Seus nomes foram esquecidos com o tempo.
Decidi criar um memorial em homenagem a eles, para que suas almas finalmente encontrassem paz. Anos se passaram e, embora o terror daquela noite nunca tenha desaparecido completamente, sinto uma certa paz, sabendo que, de alguma forma, ajudei a honrar a memória daqueles que foram esquecidos. Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instalações, antes do hospital onde trabalho atualmente. Antes disso, eu estava em um hospital geriátrico que ficava a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes mais idosos, então isso não era algo novo para mim. Estava há apenas algumas semanas trabalhando nesse hospital e logo entenderão o motivo de isso ter acontecido na minha penúltima noite lá, sem que eu soubesse. No início daquela noite, estava fazendo o plantão da madrugada e estava extremamente cansada, com horas negativas de sono acumuladas. Recebi a tarefa de cuidar da ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala gostavam muito de mim. Uma jovem na casa dos 20 anos, entre vários outros residentes que ficavam entregues a si mesmos, vagando em suas próprias mentes. Tenho certeza de que eles me viam como um sopro de ar fresco, alguém que podia conectá-los ao presente ou ao cotidiano. Quando se está sozinho, é fácil viajar mentalmente para outros lugares, mas com alguém ao seu lado, você fica ancorado naquele momento no tempo. Naquela noite, estava cuidando de vários pacientes, mas um deles estava mais inquieto do que os outros. Seu nome era Laura. E aquela era minha primeira noite cuidando dela. Ela me dizia todas as vezes que eu entrava em seu quarto sobre as vozes que ouvia e o homem vestido de preto que ela via no canto do quarto. A outra senhora no quarto dela havia pedido para que sua cortina fosse fechada antes do meu turno começar, para que Laura a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce, que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Como comecei meu turno por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes já estavam dormindo, mas Laura não. Sempre que ela me chamava para o quarto, estava assustada com essas alegadas vozes que ouvia e o homem de preto que a encarava no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me deixando um pouco arrepiada. Acreditava que, em sua mente, ela realmente estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu sentia empatia por ela, pois imaginava que deveriam ser muito assustador. Mesmo assim, eu fazia o possível para acalmá-la e fazê-la dormir. Não queria ligar a TV para acalmá-la, pois queria ser cortês com a outra paciente no quarto. Eu segurava as mãos de Laura e dizia a ela que estava tudo bem, que ela deveria respirar fundo e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha ali e que eu estava sempre a apenas uma chamada de distância. Parecia funcionar, e Laura relaxava por um tempo. Na próxima vez que entrei no quarto, ela já estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes está dormindo, a noite passa muito devagar, quase como se o tempo estivesse se movendo para trás. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de roupas, abastecendo meu carrinho, quando ouvi algo no quarto. O quarto era relativamente pequeno e completamente silencioso, e a porta estava fechada. Por isso foi estranho ouvir outro barulho. Virei-me, mas não vi nada e continuei abastecendo o carrinho. Foi então que senti algo que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei, mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém no quarto. No entanto, eu tinha a certeza de que algo grande tinha agarrado o meu ombro. Saí do quarto e olhei para o corredor por um momento, mas não havia outras enfermeiras à vista.
Estava tudo completamente silencioso. Não havia mais nada a fazer senão voltar ao que estava fazendo. Continuei abastecendo o carrinho até que estivesse cheio. Então, virei-me para encarar a porta e caí no chão, gritando, com o coração na garganta. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora da porta, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu de vista, passando pela janela de vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto, e a resposta dela foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos da ala e não havia ninguém vestido de preto lá. Meus gritos acordaram Laura, que estava em um sono leve, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar das vozes novamente. Desta vez, dos gritos, que ela não sabia que eram meus gritos. Perguntei a ela como era o homem de preto, se ele estava sorrindo. Ela olhou para mim e eu notei que suas sobrancelhas se franziram enquanto sua expressão mudava para a mais focada que já vi nela a noite toda. Ela perguntou: "Como você sabia?" Mesmo com o coração ainda acelerado, senti um calafrio quando ela disse isso. Ela começou a gritar, agora gritando: "Tire-me daqui, ele está vindo!" As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Naquela noite fui transferida para outra ala com outro colega e acabei indo para casa mais cedo porque estava completamente assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a chefe de enfermagem dizendo que meu próximo turno seria o último, que a experiência me traumatizou e que eu realmente não queria estar naquele prédio novamente. Recebi uma resposta tão amigável quanto poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca tive alucinações de qualquer tipo. Conheço os efeitos da falta de sono, mas isso foi algo fora do comum. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Laura me contava durante toda a noite, mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo por trás da porta de vidro, coincidindo com a descrição que a paciente dava várias vezes, isso foi uma daquelas experiências sobrenaturais inexplicáveis. Pelo menos eu espero que tenha sido uma única vez na vida. A luz do luar filtrava-se pelas cortinas da minha sala de recuperação no hospital, produzindo uma atmosfera serena. Recém-operado de uma apendicite aguda, eu estava fraco, mas aliviado. Pelo menos inicialmente. No segundo dia da minha internação, comecei a notar que as coisas no hospital não eram exatamente o que pareciam. Durante a noite, ouvia conversas abafadas vindo do corredor. Palavras como transferência, nível subterrâneo e novo paciente eram repetidas com uma frequência desconcertante. Na manhã seguinte, um homem de jaleco entrou no meu quarto. Seu crachá dizia Dr. Harold, mas seu rosto não me era familiar. Ele fez algumas perguntas rotineiras sobre minha recuperação e depois, com um olhar intenso, perguntou se eu tinha ouvido ou visto algo incomum. Desconfortável, respondi que não. Naquela noite, um gemido ecoou pelos corredores. Levantei-me com dificuldade, encostei o ouvido na porta e ouvi passos apressados. Resolvi investigar. Caminhando pelo corredor, deparei-me com uma porta entreaberta com a placa "Acesso Restrito". Empurrei-a levemente e descobri uma escada em espiral que levava ao subsolo. Movido pela curiosidade e pela sensação de que algo estava terrivelmente errado, desci.
O ar estava pesado. O corredor, iluminado por luzes fluorescentes, se estendia por vários metros e dava acesso a várias salas fechadas. Ouvi um choro abafado vindo de uma das portas. Ao abri-la, encontrei um paciente com os olhos arregalados de terror, amarrado a uma cama. Ele murmurou algo sobre eles estarem fazendo experimentos. Ele disse que pacientes eram trazidos ali e muitos nunca retornavam. O medo me dominou, mas sabia que precisava ajudá-lo. Enquanto tentava soltar suas amarras, a porta se abriu abruptamente. Harold estava ali, com uma expressão furiosa. "Você não deveria estar aqui", ele rosnou, avançando em minha direção. Com um impulso de adrenalina, empurrei uma prateleira em sua direção, fazendo-o tropeçar. Peguei o paciente e corri pelo corredor. Era um labirinto, e eu podia ouvir passos e vozes atrás de nós. Finalmente avistei uma saída, mas estava trancada. Desesperado, procurei algo para arrombar a porta. Encontrei uma barra de ferro e, com algumas tentativas, consegui abrir. Emergimos em um pátio externo. O hospital se erguia diante de nós como um monstro. Sirenes soaram e luzes piscaram. O paciente, ofegante, me agradeceu, dizendo que seu nome era Lucas. Juntos, conseguimos escalar o muro e chegar à rua, onde chamamos a polícia. O relato de Lucas, juntamente com minha testemunha ocular, levou a uma investigação completa. Descobriu-se que uma ala secreta do hospital estava envolvida em experimentos médicos não autorizados. A mídia cobriu o escândalo amplamente e o hospital Michael Oliveira foi fechado. Dr. Harold e sua equipe foram presos e julgados por suas ações hediondas. Recuperado fisicamente, mas com cicatrizes emocionais, dediquei-me a ajudar vítimas de abuso em instituições. No entanto, as noites no hospital, o labirinto de corredores frios e a descoberta horrível ainda me assombram. Três anos atrás, contraí uma meningite bacteriana. Moro no Rio Grande do Sul e não acredito que houvesse um surto acontecendo, então não tenho certeza de como peguei a doença ou de quem poderia tê-la transmitido. Comecei a desenvolver sintomas muito graves, dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náuseas e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi aí que percebi que tinha algo muito sério. Enquanto estava doente na cama e meu marido estava no trabalho, ouvi a voz de uma criança chamando mamãe lá embaixo. "Nós não temos filhos." Arrastei-me para fora da cama para olhar escada abaixo e chamei o nome do meu marido. É claro que ele não respondeu, porque estava no trabalho. A dor de cabeça que tive ao ficar de pé foi insuportável. Então voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz vinda de lá embaixo. Ela disse "Olá". Peguei o telefone e liguei para o meu marido, em pânico, dizendo a ele pelo telefone que estava ouvindo a voz assustadora de uma criança dentro de casa e que achava que estava alucinando. Ele percebeu o quanto eu estava angustiada ao telefone, então ele saiu do trabalho mais cedo para me levar ao hospital. Enquanto esperava que ele chegasse em casa, troquei de roupa, mas enquanto fazia isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto estava vomitando, ouvi outra voz vinda de fora do banheiro. Não consegui entender o que foi dito, nem tinha certeza se era a mesma voz que eu tinha ouvido antes. Eu estava enlouquecendo. Só fui diagnosticada quando cheguei ao hospital e, aparentemente, se não tratada, o que eu tinha poderia ser muito grave, até mesmo fatal. O médico me disse que as alucinações eram bastante incomuns, mas não desconhecidas. Recebi antibióticos por meio de uma agulha logo após chegar ao hospital com meu marido.
O médico disse que tive sorte de ter vindo ao hospital tão rapidamente. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto e fui informada de que teria que ficar lá por alguns dias ou até uma semana devido à gravidade dos meus sintomas. Por volta das 10 horas, meu marido foi embora para ir para casa, pois tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira me disse para ligar se tivesse algum problema. Apesar de me sentir absolutamente péssima, adormeci rapidamente. Comecei a ter um sonho no qual meu ex-marido estava no quarto, inclinado sobre minha cama e falando comigo. Ele estava dizendo coisas horríveis sobre meu marido atual, acariciava minha cabeça e dizia que ficava feliz que eu estivesse bem e que veio assim que viu que meu marido saiu. Ele começou a desabafar sobre o quanto detestava meu marido atual e que queria matá-lo. Ele continuou a acariciar minha testa e em seguida saiu do quarto. Frequentemente tenho pesadelos com meu ex-marido por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo e por que terminou, o que eu preferiria não incluir. Acordei em um estado sonolento e tonto e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira puxada na frente da minha cama, mas ninguém estava sentado nela. Não estava assim quando meu marido saiu. Ainda era de madrugada, então voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho vívido que tive e ela saiu, mas disse que não foi um sonho. Ela falou que meu primo veio me visitar na noite anterior. Eu disse a ela que não tenho primos que moram no estado. Ela ficou mais séria e disse que alguém que disse ser meu primo Danilo e que me visitou tarde da noite. Danilo era o nome do meu ex-marido. Depois de explicar melhor, a enfermeira chamou um médico e ele me disse que os antibióticos poderiam ter causado delírio, o que prejudicou minha capacidade de distinguir o sono da vigília, e é por isso que ouvi de forma tão vívida o que Danilo estava dizendo. Liguei para meu marido para contar o que aconteceu e, é claro, ele ficou furioso e preocupado. Ele voltou ao hospital depois do trabalho naquela noite, mas naquele dia enviei uma mensagem para Danilo perguntando o que diabos ele estava pensando ao me visitar e como ele soube que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Enviei um acompanhamento dizendo que ouvi todas as ameaças que ele fez contra meu marido e que chamaria a polícia. Minutos depois, ele respondeu dizendo que nunca fez ameaças contra meu marido, que estava apenas lá quando soube o que aconteceu para ter certeza de que eu estava bem e que eu devia ter ouvido coisas enquanto dormia. Respondi dizendo para ele ficar longe da minha vida. Caso contrário, chamaria a polícia novamente. Ele não respondeu depois disso. Nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que ouvi no meu estado sonolento e meio adormecido, porque não sabia se eram reais ou não. Com a mistura dos antibióticos e minhas alucinações auditivas estranhas do dia anterior, não acho impossível que o que ouvi não tenha sido o que foi realmente dito. Saí do hospital na semana seguinte. A vida tem suas formas inusitadas de nos jogar em situações imprevisíveis. Não tinha como imaginar que um simples acidente de bicicleta que resultou em um braço quebrado, me levaria a uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Era um dia nublado quando cheguei ao hospital. A estrutura imponente parecia carregar muitas histórias. O hospital tinha uma fama de oferecer atendimento eficiente e rápido. Com meu braço em uma tipóia, fiz meu check-in na recepção e logo fui direcionada ao setor de radiologia. A atendente, com um sorriso doce, me tranquilizou e disse que não demoraria muito. Enquanto esperava, comecei a notar o ambiente mais detidamente. O silêncio era grande
interrompido ocasionalmente pelos sussurros das enfermeiras e o som de passos ecoando pelos corredores. Após o raio-x, foi confirmada a fratura e fui instruída a aguardar no corredor até ser chamada para o gesso. Ao meu lado, um homem de meia idade, com curativos na cabeça, parecia perdido em pensamentos. Ele olhava fixamente para um ponto na parede e suas mãos tremiam ligeiramente. Tentando quebrar o silêncio constrangedor, comentei sobre o clima frio e ele rapidamente desviou o olhar para mim, como se saísse de um transe. Ele se apresentou como Sr. Lemos e falou sobre como tinha sido vítima de um assalto e levado uma pancada na cabeça. Enquanto conversávamos, percebi que o hospital parecia estranhamente vazio. Na verdade, quanto mais olhava ao redor, mais percebia que os poucos funcionários que via pareciam ansiosos, sempre olhando por cima do ombro, como se esperassem algo ruim acontecer a qualquer momento. Foi então que um dos enfermeiros, com uma expressão de pânico, correu pelo corredor, murmurando algo sobre ele ter escapado novamente. Meu estômago apertou e uma sensação de medo cresceu em mim. Olhei para Sr. Lemos e ele estava tão pálido quanto eu. Antes que pudéssemos perguntar o que estava acontecendo, as luzes começaram a piscar e um alarme soou pelo hospital. Uma voz metálica ecoou pelos alto-falantes. Código branco na ala leste. Todos os pacientes e funcionários, por favor, se abriguem e tranquem as portas. Sr. Lemos e eu nos entreolhamos, ambos sem entender, mas percebendo o perigo iminente. Corremos juntos para a sala de espera mais próxima e trancamos a porta atrás de nós. Lá dentro, outros 3 pacientes já se abrigavam, seus rostos refletindo o mesmo terror que sentíamos. Uma das pacientes, uma jovem chamada Camila, explicou que o código branco era uma designação interna do hospital para uma situação de ameaça, geralmente envolvendo um paciente ou visitante perigoso. Um frio percorreu minha espinha ao pensar que estávamos trancados com algo ou alguém perigoso à solta. Através da pequena janela na porta, podíamos ver a figura de um homem alto e robusto, vestindo o que parecia ser uma espécie de camisa de força, rasgada nas mangas. Ele vagava pelos corredores, gritando e batendo nas portas. Ficamos ali em silêncio, esperando que ele passasse e não notasse nossa presença. Cada batida, cada grito parecia mais próximo. A tensão na sala era muita, todos nós segurando a respiração, esperando. De repente, ele parou em frente à nossa porta. Seus olhos, injetados de raiva, fixaram-se na pequena janela. Ele sorriu de uma forma sinistra e começou a bater, mais forte a cada tentativa, tentando arrombar a entrada. A jovem Camila começou a chorar em silêncio, enquanto o Sr. Lemos e os outros tentavam reforçar a porta, empurrando uma estante pesada contra ela. Mas a força do homem era inumana e a porta começou a ceder. Quando tudo parecia perdido, um grupo de seguranças, juntamente com médicos, conseguiu conter o homem, que continuava a resistir e gritar. Nós, trancados na sala de espera, só conseguíamos ouvir os sons abafados da luta. Após o que pareceram horas, o silêncio retornou. Lentamente, abrimos a porta e fomos informados de que o homem era um paciente com graves problemas psiquiátricos que, de alguma forma, havia se soltado das amarras e causado o pânico no hospital. O restante da noite percorreu sem mais incidentes, mas a imagem daquele homem, seus olhos raivosos e seu sorriso perturbador ficariam gravados em minha memória para sempre. Mesmo com o braço engessado e a alta médica, demorei semanas para voltar ao normal. O trauma daquela noite no hospital me lembrou de que o verdadeiro terror
pode vir não de entidades sobrenaturais, mas das profundezas perturbadoras da mente humana. Uma vez combinei de encontrar uma garota chamada Franciele no Tinder, e ainda somos amigos até hoje. Ela parecia legal desde o começo, tinha algumas tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e em seu perfil dizia que adorava malhar. Uma das fotos dela foi tirada no telhado de um local muito legal, com uma vista incrível. Perguntei onde era e ela me disse que era um hospital abandonado nos arredores da cidade, ótimo para explorar à noite e muito fácil de entrar. Ela disse que geralmente tinha um policial patrulhando o enorme estacionamento à noite para afastar os invasores, mas ela afirmou que era fácil contornar isso. Ela sugeriu irmos lá juntos como uma espécie de primeiro encontro. Eu concordei totalmente. Ela parecia bacana e parecia uma maneira diferente e interessante de conhecer alguém, em vez do tradicional "vamos tomar algo". Busquei-a em sua casa a 10 minutos de distância e dirigimos por 20 minutos até o hospital. Esses 20 minutos nos deram uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos adaptarmos às personalidades um do outro. Quando chegamos ao hospital, ela me disse para estacionar em uma rua sem saída escondida por arbustos altos, que ficava a 5 minutos a pé da entrada do hospital. Pulamos uma pequena barreira que separava a rua do estacionamento do hospital e corremos pelo amplo terreno até a grama ao lado da entrada, que ela disse que sempre usava. Ela nos levou até uma janela quebrada para o porão do hospital. Parecia meio assustador, mas eu estava dentro disso. Sabia que minhas calças velhas eram uma boa escolha, porque eu sabia que iria rasgá-las em alguma coisa. Usamos nossas lanternas de celular, já que não trouxemos luzes especiais. Ela parecia conhecer todo o hospital como a palma da mão. Ela nos levou até a escada para o andar de cima. Tenho que dizer que estar sozinho com uma única pessoa em um lugar como aquele à noite era bem assustador, mas eu não tinha ideia de como ficaria ainda mais assustador. No primeiro andar, Franciele estava falando tão alto que eu quase quis pedir para ela ficar quieta. Eu estava paranoico de que seríamos descobertos por causa de sua voz. No corredor onde estávamos, parecia que uma porta estava se abrindo ou fechando. Algo ecoou em nossa direção pelo corredor. Ela também ouviu e ficou em silêncio. Perguntei sussurrando se era normal outras pessoas estarem lá, e ela disse que às vezes, mas não muito. Desligamos nossas lanternas e esperamos. De repente, ouvimos um estrondo muito mais próximo de nós. Ambos nos apressamos na escuridão, eu seguindo-a com dificuldade para enxergar. Chegamos de volta à escadaria e corremos para cima com nossas lanternas acesas novamente. Quando estávamos em alguns andares acima, sentimos que era seguro falar em um tom normal novamente. Franciele me disse que a polícia nunca entrava lá, então talvez fossem outros exploradores, mas o estranho foi que não havia sinal de outra luz no corredor e ninguém normal estaria andando na escuridão. Então, ouvimos sons ecoando no começo da escada de saída, de onde vínhamos. Alguém estava subindo as escadas novamente. Mais uma vez, corremos, e ela liderou o caminho, dizendo que sabia para onde ir. Corremos por alguns minutos por esse labirinto de um prédio, e eu estava realmente assustado. Parecia que estávamos sendo seguidos, e eu não sabia se preferia que fosse a polícia ou outra pessoa. Ela nos levou a um pequeno espaço ao ar livre. Não era o telhado mais alto, mas acho que poderíamos chamá-lo de telhado desse nível. Paramos para recuperar o fôlego, e toda a situação de ser seguido estava arruinando completamente a atmosfera. Até ela parecia preocupada.
e eu a olhava como a especialista no local. Depois de alguns minutos, relaxamos um pouco e entramos por uma janela quebrada no teto de uma sala grande. Essa parte foi assustadora, pois ela queria andar em tábuas estreitas e compridas com um vão de 3 metros abaixo. Cair de lá causaria ferimentos graves, mas eu não queria parecer medroso. Segui ela pela tábua estreita e precária, até chegarmos ao topo de uma coluna, onde uma tábua parava e outra começava. Sentamos na coluna para relaxar e conversar, com as pernas penduradas sobre a beirada, olhando para a escuridão abaixo. Era assustador lá dentro. E pensei que estávamos completamente sozinhos até ouvirmos um som vindo de baixo. Parecia que alguém estava andando. Nossa presença já tinha sido notada por quem estava lá embaixo, então ligamos nossas lanternas e apontamos para baixo. Logo abaixo de nós, na coluna, estava um homem de uns 40 anos, usando um gorro preto, jaqueta preta e calça de moletom preta. Ele sorriu para nós e disse com uma voz profunda e assustadora: "Venham um pouco aqui embaixo também." Perguntei se ele era policial, mas ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido e repetiu: "Venham aqui embaixo", enquanto nos acenava para descer. Franciele e eu nos levantamos, assustados, e começamos a caminhar pela tábua estreita de volta. Eu estava mais com medo de cair do que de qualquer coisa que o homem pudesse fazer conosco. Quando estávamos a meio caminho, o homem saiu apressadamente da sala de baixo e correu pela porta. Ele definitivamente estava tentando nos alcançar. Precisávamos sair dali rapidamente. Chegamos ao térreo e corremos para o lado oposto do hospital, onde entramos. Voltamos ao porão e pulamos pela janela quebrada. O processo de passar por aquela janela foi assustador, e eu era o segundo a sair, com medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento. Mas acho que, nesse ponto, conseguimos despistar o homem. Corremos de volta para o meu carro através do estacionamento, e quando chegamos lá, trancamos as portas e recuperamos o fôlego novamente. Foi um pesadelo completo. E, de alguma forma, passar por isso juntos criou um vínculo instantâneo entre nós. Dirigimos para longe dali e paramos em um restaurante para comer algo e para conversar no carro. Ficamos lá por 1 hora, apenas conversando, e depois a deixei em casa. Franciele e eu mantivemos contato ao longo dos anos e, embora tenhamos tido um envolvimento romântico por alguns meses, acabamos nos tornando bons amigos. Nenhum de nós nunca mais voltou àquele hospital.